Mateus capítulo 17, versículo 14. E quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático. Quer dizer, ele não é dono de si. Já viu alguém falar, fulano é de lua, né? Tem dia que está bem, tem dia que está mal, né? E tem muita gente assim, ela não é dona de si mesma. Tem muita gente que não é dona de si mesma. A pessoa vive no álcool não é porque ela quer. Ela vive nas drogas, ela vive na prostituição. A pessoa não é dona, então, de si mesma. Há lugares de feitiçaria que o demônio pega um homem, faz ele ter um comportamento 6 meses, no outros 6 meses ele tem outro comportamento, o demônio na vida da pessoa. Esse homem identificou, ele disse assim, tem meu que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água, quer dizer, mostrando que não é dono de si mesmo. Aí eu falei que o Marcos dá também esse caso aqui e mostra um detalhe, Marcos capítulo 9, versículo 14 também. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo, ficou espantada. E correndo para ele, o saudaram e perguntou aos escribas: quem é que discutiste com ele? E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te meu filho que tem um espírito mudo. Quer dizer, o Marco dá esse detalhe aqui. Não é que existe erro de um para o outro, não. É que ele dá detalhes que o outro também não dá. Como nós contamos um caso, a vez que o outro conta e não dá detalhes. O Lucas, também no capítulo 9, no versículo 37. 9, versículo 37. E aconteceu no dia seguinte que, descendo eles do monte, lhe saiu do encontro uma grande multidão. E eis que um homem da multidão clamou, dizendo: Mestre, peço-te que olhes para meu filho, que é o único que eu tenho. Quer ver? Já dá mais um detalhe. E não deu o Marcos e não deu o Mateus, por isso que é bom. Peço que olhes para meu filho, porque é o único que eu tenho. E eis que o Espírito toma, mesma passagem bíblica, mas dando detalhes. E de repente clama e despedaça até espumar. E só larga depois de os ter quebrantado. Quer dizer, são mais detalhes, olha só. Então vamos voltar para o Mateus. O Mateus diz, ele é lunático, ele não é dono de si. Muitas vezes é jogado no fogo, muitas vezes na água. O Marcos dá o detalhe, é um espírito mudo. E o Lucas dá o detalhe final, é assim, o toma, é o que acontece. Quer dizer, o demônio toma a pessoa, ela passa aquela semana. Eu posso falar de experiência própria, não só minha, mas de conviver com pessoas que viviam dessa maneira. Eu tinha um amigo, não vou citar nome, é claro, era muito ótima pessoa, já falecido. Ele era assim, passava a ver semanas sem beber um pingo de álcool. Nós morávamos num bairro chamado Guadalupe de Odoro, entre Guadalupe de Odoro. Ele ia lá para Bento Ribeiro, onde ele gostava de ficar lá, negócio de mudança, ele ficava lá, trabalhava. Mas de repente ele vinha, ficava. E quando ele ficava, o demônio o pegava, ele ficava com já 3 dias no ar. A pessoa costuma dizer 3 dias, até 4 dias, até mais. Ficava praticamente sem dormir, ficava tipo um zumbi. Totalmente tomado pelo alcoolismo, tomado pela cachaça, mas depois ele parava. Quando ele parava, passava perto de você, ele nem, comigo não me comprava, mas tinha as pessoas que ele falava, Bom, nem falava muito. E isso eu estou contando um caso, poderia contar outros casos. No caso meu, tem dia que o velho Jaime, entenda bem, quando eu falo velho Jaime, é o Jaime antes de Cristo. Tem dia que uma dose ficava bêbado. Tem dia que enchia a cara o dia todinho, não ficava, não é porque é o demônio tomando. Como é que o ser humano não aguenta? Se a pessoa tomar 1 litro de álcool, ela entra em coma, 1 litro de cachaça. Mas ficava o dia todo bebendo. Por quê? Porque ali é uma possessão demoníaca. Eu lembro que uma vez eu li uma reportagem, um negócio que houve no Iraque, quando caiu lá o Saddam Hussein e a turma, ele falava de um filho dele que o segurança faltou. Contaram esse caso na internet. Na internet, eu não lembro direitinho, foi na internet, né? Já era internet já. E o Saddam Hussein, contando esse caso, quando do filho dele, faltou um segurança. E o pessoal já veio com a pistola para matar, porque como é que o segurança falta? Ele disse, não faz isso com ele não, deixa ele. Você gosta de beber, né? E lá eles não bebem, consumando aquele negócio todo, aí deram para ele uma bebida. Ele bebeu aquilo, bebeu e morreu. Entrou em coma. Então, para você ver que o ser humano, quando não é dono de si, e eu estou falando isso. O outro que eu falei é na prostituição. 6 meses ele é um homem natural. 6 meses ele não liga para a esposa. Abandona completamente a esposa e vai ver outra vida. Demônio, ele não é dono de si. Isso nós podemos falar de mais casos que nós sabemos da sociedade que acontece, porque é uma possessão demoníaca. E quando é o demônio, não tem outro remédio, é libertação. Se não houver libertação, João 8,36, eu vou voltar aqui.
Jesus falou uma coisa importante. Você tem o que é o mundo espiritual? Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aí, isso aqui é no contexto, você vai aprender um pouquinho mais, no 31, você deu esse dia na campanha. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Por isso que você tem que trazer a pessoa para a palavra de Deus. Os judeus ouviram a palavra, seu marido ouve, sua esposa ouve, seu filho ouve, sua filha ouve, seu pai ou sua mãe, seu parente ouve. Aí ele crê, dá para ele permanecer. Então são as três coisas que estudamos de maneira detalhada em outras ocasiões: ouvir, crer e permanecer. Ouvir, crer e permanecer. Ouvir, crer e permanecer. Ouvir, crer e permanecer. Verdadeiramente ser meus discípulos. Aí é que é o ponto. Aí você vê que a pessoa não está apenas frequentando uma igreja. A pessoa está, entenda bem, simplesmente ser um discípulo, se tornando discípula de Jesus. Por isso que o próprio Mateus, aí deixa eu ler logo 32, quando você vai voltar aqui. E conhecereis a verdade, e a verdade vos... Acabou, irmão. A verdade entra, quando você tem a verdade, você não troca a verdade por nada. Nada, nada. Você não troca. Você não troca a verdade por nada. Você não troca a verdade por nada. Você conhece a verdade. Ninguém pode dizer uma para você, mas isso aí não é. Não, você sabe, não, amigo, eu conheço a verdade. Não, o pessoal pode fazer o argumento que for tentar persuadir você, você não troca. Não troca de maneira alguma. Quando você conhece a verdade, o pessoal pode trazer o argumento que for. Já ouviu alguém falar, a pessoa pode vir encher de lero-lero, que ela não vai conseguir te convencer. Você conhece a verdade. Quem conhece a verdade, que é a palavra de Deus, é liberto. Não aceita outra. Não, eu sou nova criatura. Não, mas eu sou nova criatura. Eu sei porque a Bíblia diz, a verdade é a palavra de Deus. Então eu conheço a verdade, você não troca a verdade por nada. Falaremos mais durante o dia sobre isso aí. É importante que você entender como é que está dizendo a Bíblia para nós aqui. Mateus 28, versículo 19 e 20. Diz, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos lá? Ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. A tradução atualizada fala fazendo discípulos. Diz que ensinar, fazer discípulos, batizando-os em o nome do Pai, do Filho e do Espírito, ensinando a guardar todas as coisas que você mandar, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então nós temos que fazer, não só orar para a pessoa ser liberta, mas levar aquela pessoa a palavra de Deus, fazer ela ouvir a palavra através de nós ou de alguém, às vezes um pregador, às vezes um amigo. Ela vai ouvir, ela vai crer e permanecer, verdadeiramente será discípula. Ela vai ser batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Enquanto não há isso, não há liberdade. Até ela também ser cheia com o Espírito Santo. Assim nós temos que cercar a nossa família, que às vezes não cercamos, né? Quer dizer, não colocamos a família no altar como deveríamos, no moço lunático. Aí ele diz assim, e muitas vezes cai no fogo e na água. Versículo 16, e trouxe-o aos teus discípulos e não puderam curá-lo. Por quê? É o nosso caso. Às vezes queremos usar outro método. Não, é o que o Senhor falou. É o que o Senhor falou, queremos fazer discípulos às vezes de outra maneira, não é só ensinando a palavra. E a oração que você vai ver agora, Mateus 17, 17. E Jesus respondendo disse, ó geração incrédula e perversa, até quando eu estarei convosco, até quando vos sofrei? Trazei-mo aqui. Igreja, acorda. Nós não podemos ser maus, nós temos que fazer o que Jesus mandou. Os sinais seguirão os que crerem, não sejam incrédulos, em meu nome expulsarão demônios. Eu te falei ontem no programa, a pessoa está com uma apendicite, né? Aí não tem outro jeito, não, o doutor disse, é cirúrgico. Ainda que o outro pessoal traga outros métodos hoje, mas no tradicional sempre nós ouvimos falar, apendicite não tem tratamento, tem o quê? Cirurgia, tem que ter cirurgia. Não dá para te fazer uma cirurgia, tirar as pedras da vesícula, não, tem que tirar a vesícula. Estou falando que a gente ouve falar, não é que eu tenha conhecimento. Então tem casos que não adianta, é cirúrgico, não tem outro jeito, tem que ser cirurgia. Não tem outro jeito, é um tumor. Não tem como reduzir só com tratamento, tem que fazer a cirurgia, tem que tirar tudo. E mesma coisa, tem situação que não tem diferente, tem que expulsar o demônio. Se você não faz como Jesus mandou, você é incrédulo. Nós somos incrédulos. Repreendeu Jesus o demônio, que saiu dele. E desde aquela hora o menino não tinha outro jeito. E os discípulos querem ver o discípulo de Jesus, quer fazer diferente. Não, faz como o mestre mandou. A Bíblia diz, olhando para Jesus Cristo, o autor e consumador da fé, inclinou-se para a sogra de Pedro e repreendeu a febre. Repreenda. Não fica ainda, ó Deus, tem misericórdia do meu filhinho que está com febre. Não, febre, sai em nome de eu te repreendo. Verdade.
Só que conta com uma cantora evangélica muito famosa, contou o missionário R. Soares. A minha filhinha estava com dor, assim, disse: mamãe, ora por mim, dor de cabeça. E a mãe: oh Jesus, a minha pequenininha está com dor, cura a minha. Ela disse: mamãe, foi assim que a senhora aprendeu com o R. Soares na televisão? Ele mandou uma que falou que Jesus falou que é para mandar embora. Ô filha, desculpa, dor, sai da minha filha em nome de Jesus. Pronto. Parece cômico, mas é assim que temos que fazer, conforme Jesus mandou. E às vezes nós queremos outro tratamento, fazemos orações bonitas, mas que não produzem. Orações bonitas, mas que não têm valor no mundo espiritual. Ó Deus, tem misericórdia. Não sejamos incrédulos. E repreendeu Jesus o demônio, que saiu desde aquela hora, o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, você tem que ficar em particular com Jesus. Jesus, por que eu não estou conseguindo? Jesus, por que eu não estou? Ele vai te ensinar. E em particular disseram, por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhe disse: por causa da vossa pequena fé. Verdade. A fé vem por ouvir e ouvir pela... Então a fé vai crescer ouvindo a palavra de Deus. Foi essa mensagem que o Senhor deu. Se você não ouve e entenda bem, você tem que parar para ouvir. Mas tem gente que não lê a Bíblia, não lê, não ora. Entenda, quando você não ora, você não ouve o Espírito Santo. Quer dizer, vem a tentação na sua vida e você tropeça naquela tentação, porque você não ora. Lembra do que o falou? Depois, claro que eu vou dar mais durante o dia, mas você tem para você entender. Os discípulos chegaram no Getsemane com Jesus. Olha, orai para que não entreis em tentação. Não oraram. Jesus se apartou deles cerca de um tiro de pedra, 30 metros. Pondo os joelhos, oravam, buscar. Quando acabou da oração, encontrou os discípulos dormindo, disse: ei, levantai-vos e orai para que não cair, para que não entreis em tentação. O bom é que quando a tentação chega, você esteja de pé, porque senão você cai. Entenda bem, você vai ficar caído, né, espiritualmente. Muita gente fica assim. Um dia eu falei para um rapaz: amigo, você não ora. Se você orasse, o Espírito te convenceria ali. Isso é pecado, isso é erro, isso é coisa. O Espírito Santo convence o mundo, o homem, do pecado, da justiça e do juízo. Ele convence, é pecado. Vai entrar, como se falar numa linguagem, vamos dizer assim, coloquial, dos amigos conversando. Amigo, você vai estar nessa furada? Isso é uma furada. Você não cai. É um negócio que é bom para comprar, mas é furada, aí tem coisa errada. A tristeza vem: amigo, não vou fechar. E você vai e não fecha o negócio, não faz a compra. E muito menos o pecado. Vamos, não, quer fazer. Veja o caso do Neemias. Estou adiantando o que eu vou dar em outros cultos. O Neemias, ele estava orando. O amigo Sambalate, o inimigo, Gesem, os mandaram: vem cá se encontrar conosco. Vamos fazer as pazes. Não. A Bíblia diz: eles intentavam me fazer mal. Se eles não tivessem oração. Oh, que bom, né? Eles não querem mais briga conosco, eles querem fazer as pazes conosco. Vamos lá fazer um acordo com eles. Não. Por que eu vou cessar essa obra e ter convosco? Aí que vem essa parte que eu vou falar agora, que já estou adiantando para você. E ele falou mais ainda: e se tivesse fé como um grande monte, direis a este monte, passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expôs senão pela oração. Quem não ora, meu irmão, Deus não pode te convencer. Porque a oração não é monólogo, a oração é diálogo. Deus está falando com você. Quando você é tentado, você está ligado com Deus. Quer dizer, você já está de pé. Não, pensando como você é pecado. Lembra da linguagem? É furada. Você vai entrar nessa furada? Não. Na conversa, no negócio, em tudo, irmão. Até mesmo na obra de Deus. Há um pseudo apologético que vem ensinando: isso aqui é o evangelho verdadeiro, em defesa do evangelho, não sei o quê, e traz para você com aquela cara de piedade e nega, porque julga os outros. Não, vamos olhar para ninguém, olhar para Jesus, fazer como ele mandou. Você vai ver muito mais dele, vai ter muita coisa durante o dia que Deus vai nos dar. Amém?